O texto que vamos ler está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O tema que nós vamos tratar é o seguinte: ainda há um evangelho. Paulo estava preocupado com o quadro que ele estava vendo na igreja de Corinto, uma igreja que tinha batismo com o Espírito Santo e que possuía todos os dons espirituais, mas ela não estava alinhada com a vontade de Deus. Ela havia partido para o misticismo, estava flertando com o paganismo. Nós podemos ver isso no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 20 e 21. Paulo sabia das lutas que viriam no futuro e, portanto, ele precisava preparar aquela igreja para os tempos trabalhosos pelos quais aquele povo passaria. Notemos que na história da humanidade sempre houve momentos turbulentos, mas sempre houve também a interferência de um Deus fiel que não dorme e que controla todas as coisas pela força do seu poder. Sim, a melhor de todas as notícias é que ele está no controle da história. E a despeito do falso evangelho cheio de invenções extrabíblicas, ainda há pregadores comprometidos com o evangelho vivo e genuíno de Jesus Cristo. Ainda há um evangelho simples, poderoso e eficaz sendo pregado. Este evangelho não se estriba nos paradigmas científicos da última hora. Não está firmado na filosofia, embora reconheçamos o valor dela entre as diversas ciências. O Evangelho de Cristo não é escravo da filosofia, ele é senhor dela. Este Evangelho não está firmado na teologia determinista dos matadores da Idade Média, e muito menos nas loucuras dos liberais fantasiados de crentes. Há um Evangelho que não depende dos coronéis deste século, não depende da aprovação dos grandes mestres ou dos grandes sistemas religiosos com suas respectivas bandeiras e com seus sucessivos golpes de marketing religioso. Ainda um evangelho simples e sereno que sai do trono de Deus como torrentes de águas cristalinas que brotam de uma grande rocha. E a principal das novidades é que eu posso olhar para você que conhece ou que ainda não conhece o Cristo vivo de Deus e afirmar com total convicção que Ele está te chamando. A despeito dos pregadores deste século que estão obscurecendo o Evangelho e o apresentando falsamente como se ele fosse uma mensagem que Deus deixou para ser decodificada, quando na verdade a palavra de Deus é bastante simples e foi deixada de forma clara e cristalina. Posso dizer que Deus deixou a sua mensagem escancarada no Calvário, diante dos olhos de todos os homens. Quando Cristo foi crucificado, lá estava escrito em grego, em hebraico e em latim aquela famosa frase: Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, mostrando a universalidade do Evangelho. Mas quando ele entregou seu Espírito, consumando o direito de salvação ao pecador, o véu do templo rasgou-se de alto para baixo. Aquele véu que separava o lugar santo de Deus do lado de fora, onde os pecadores poderiam se apresentar. Aquele véu foi rasgado de cima para baixo. Ele não foi rasgado de baixo para cima. Ele foi rasgado ao modo de Deus, abrindo um novo e vivo caminho de acesso direto do pecador terrível e corrupto como eu, para ir direto ao trono da glória do Todo-Poderoso. Cabe aqui uma pergunta: você vai entrar ou vai continuar do lado de fora? Hoje Ele está te chamando. Muitos estão substituindo este evangelho glorioso de Jesus por suas fábulas, outros por seus desvios teológicos, filosóficos e doutrinários, e outros pelo sincretismo religioso. Outros estão substituindo este evangelho glorioso por suas heresias antibíblicas e outros pelo próprio paganismo. Há outros que querem roubar o seu dinheiro
e fazer da sua alma uma fonte de negócios lucrativos. Mas há esperança. Há ainda um evangelho simples, poderoso e maravilhoso, que ao ser pregado, o pecador é arrancado da miséria. Há um evangelho simples, poderoso, eficaz, capaz de quebrar algemas e libertar o pecador preso na escuridão. Há um evangelho que destrói as fortalezas do inferno e que proclama a grandeza daquele que está te chamando para a sua gloriosa luz. Ainda há um evangelho. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.